Apesar da politização durante a campanha de 2018, Bolsonaro não esperava que seria atacado. Em imagens que mostram o momento do episódio, ele não conseguiu perceber a presença do agressor, que também não deu chance de defesa. Não podemos nos iludir aqui de forma cinematográfica que não há o risco. Sempre, mas sempre há um risco, não tenha dúvida. Consegue imaginar esse percurso que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez por tantas rodovias, vou falar aqui do estado de São Paulo, passando por passarelas, passando por regiões de morro? Será que realmente quem cuidava da segurança dele teve a estrutura necessária para fazer essa varredura de tantos quilômetros e a tantos pontos possíveis ali de um disparo fatal? E ainda, quem estava no seu entorno, né? Então, qual foi o critério de proximidade, vamos chamar assim, ao pelotão de frente das motos? Voltamos ao evento aberto, né? Qual é o controle? Vai ter um controle de acesso. O evento ele é aberto ao público. Então, por exemplo, o evento ali ele foi montado numa área de eventos, ou ele é dentro de um ginásio poliesportivo, ou ele é dentro de um estádio de futebol, né? Um evento de rua ele é de uma complexidade enorme, porque, por exemplo, você passa perto de um prédio. Então esvaziou-se o prédio, fez uma varredura por todos os andares que dão ângulo de tiro para o percurso que aquela autoridade vai passar, por todos os prédios daquela avenida. Então observem o tamanho da complexidade que você tem. Além de serem alvo da violência política, Bolsonaro e Trump compartilham outras similaridades. Ambos tiveram os governos prejudicados pela pandemia da Covid. Outras coincidências reforçam a percepção de que Trump e Bolsonaro, com personalidades fortes e milhões de seguidores nas redes sociais e nas ruas, se opõem a posturas e lideranças estabelecidas nos meios político, jurídico, midiático e na sociedade civil. Os políticos também partilham da ideia do antissistema. Para a cientista política Daisy Ciocari, o ataque a Trump deve influenciar a política brasileira. A questão do Trump, ela tem um impacto direto aqui, principalmente porque o ex-presidente e os filhos dele sempre se declararam apoiadores do Trump, né? Inclusive enaltecendo ele. Não foi diferente agora depois do atentado, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele foram às redes sociais manifestar solidariedade. Isso acaba provocando, de novo, uma divisão nos discursos. Aqui no Brasil, o impacto vai ser muito grande porque a gente está em ano de eleição municipal. Então, vão existir discursos falando que o ataque foi feito por alguém comunista, que não desejava que um líder de direita ascendesse ao poder novamente. Então, dá uma narrativa muito forte para os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro de que existe alguém, uma parcela da população, uma instituição, que não quer que a direita volte ao poder, como tem acontecido em alguns países, né? Então tem um elemento de narrativa que é muito forte aí, principalmente se fortalecendo pelas manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele foi presidente, né? Que é muito diferente do atual presidente do Brasil. O presidente Lula tem um certo distanciamento do Trump, o que não acontecia com o Bolsonaro. Então dá elementos políticos muito fortes para essa campanha municipal e provavelmente, independente de quem for a presidência em 2026, né, o Pedro Malan sempre falava que no Brasil até o passado é incerto, então a gente não pode cravar que o ex-presidente Bolsonaro não vá, mas se for algum representante do bolsonarismo, isso também serve para um discurso muito forte em 2026 de líderes de direita, de extrema-direita, tentando ascender ao poder e alguém, uma instituição, tentando impedir isso com violência, que é o que mais se abomina na política, né? Só que ambos não conseguiram a reeleição, mas se mantêm como grandes nomes da política nos países de origem e até mesmo no contexto internacional.
Na história do país, de crime passional que matou João Pessoa, candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas em 1930 e virou estopim para a Revolução daquele ano, ao atentado contra o jornalista Carlos Lacerda em 1954, episódios de violência política têm e tiveram forte impacto sobre a opinião pública em diferentes épocas que ajudaram a fortalecer figuras e movimentos ou a demolir reputações. Isso acontece desde a época do Império, com os Césares desfilando, com os eventos políticos, nomeações religiosas, e a gente vê isso acontecendo agora. A questão da visibilidade, ela é extremamente necessária para que se atinja o público, né? As relações sociais hoje, elas não são feitas diretamente, elas são feitas através das imagens que você cria, da imagem de um líder que vai até o seu povo, que ouve o seu povo e que traz essas manifestações e essas preocupações do povo para então um espaço institucional exclusivo, né? Então isso é extremamente necessário, não existe a menor possibilidade de fugir disso. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ver isso potencializado. O que os líderes devem fazer, o que esses personagens devem fazer é, obviamente, aumentar a segurança em torno deles, mas fugir disso só vai distanciar as pessoas do objetivo dela. Né? O terceiro presidente do Brasil, Prudente de Moraes, participava de uma recepção a 2 batalhões que retornavam da Guerra de Canudos, no arsenal de guerra, quando sofreu um atentado, mas resistiu, e um marechal acabou morrendo no lugar dele. João Pessoa, candidato à vice-presidência da República ao lado de Getúlio Vargas, foi morto a tiros pelo advogado João Duarte Dantas. O crime tinha motivações pessoais com um pano de fundo político.